O celular nem funcionava direito, quanto mais por vídeo. Outro ponto a ser abordado é como era a relação do ex-presidente da República com a Procuradoria-Geral da República da época. O presidente recebia, né, no Alvorada, essas autoridades. Né? Não consigo dizer a periodicidade, mas ele recebia uma vez por mês, mas não tinha... não era encontros periódicos, não. Ia lá como ia outras autoridades. Então ia o procurador Aras e a procuradora Lindora. São os dois membros do PGR que encontravam com ele mais rotineiramente. Em relação às investigações que estavam em andamento, o senhor participava dessa reunião? Não. O senhor não participava da reunião? Então o senhor não sabe o que era tratado nessa reunião? Eu não sabia o que era tratado. Eu recebi o procurador e... O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal extinguiu notícia-crime apresentada contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a vice Lindora Araújo. Antes desse caso de Bolsonaro, isso levava à nulidade de todo o inquérito. Veja a Lava Jato. E aí eu perguntei se o caso específico deveria ser anulado. Ele falou, não cabe anulação. O inquérito não pode ser considerado, não existe nulidade no inquérito. E para finalizar, Mauro Cid citou o Augusto Aras na delação dele, dizendo que Aras visitava com frequência o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Aras minimizou e disse que ele era convidado por Bolsonaro a cada 60 dias ou 90 dias para conversas triviais, conversas que não passavam dos 15, 20 minutos e na maioria das vezes tratavam de futebol, não que Augusto Aras seja o maior. Olha, a oposição hoje tenta atacar o governo Lula da forma mais baixa possível. O líder da oposição, deputado Zucco, diz que lança um pacote anti-Janja. 5 requerimentos de informações. Primeiro, deputado, nós aqui não temos nada a esconder. Se tem uma coisa que a gente admira, é a postura de Janja como primeira-dama, envolvida nas causas sociais, na defesa das mulheres, do meio ambiente, dos direitos dos animais. Olha, aqui não tem problema nenhum em responder ponto por ponto. Agora, quero falar uma coisa. Vocês entraram num terreno que é desleal, sabe? Sabe, gente baixa? Agora eu vou trazer aqui, tem uma matéria, vocês entrem nesse link aí abaixo, o que acontecia com Michele Bolsonaro, que tinha suas contas pagas com dinheiro de rachadinha. Tem diálogo do Tenente Coronel Mauro Cid com a assessora da Michele, você vai ver nesse link aqui, o Tenente Coronel Mauro Cid dizendo o seguinte, olha, tem que ter cuidado. Isso aqui é igual o que aconteceu com Queiroz, com Flávio Bolsonaro. A assessora da Michele disse que a Michele tinha dito, não, eu tenho comprovante de tudo que eu pago. Aí o Cid diz, mas não é o que paga, é o que recebe. As pessoas vão ver que não é da conta do Bolsonaro. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de março de 2025, são 11 horas da manhã. Chegou a hora de a mulher de Bolsonaro e os pilotos da PGR no governo dele acertarem as contas com a justiça. Minha amiga, meu amigo, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e assista esse vídeo curto que eu vou passar a seguir. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao blog da Cidadania. A gente abre essa edição com um ato considerado arbitrário por jornalistas e juristas. A condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, do blog da Cidadania. Por ordem do juiz Sérgio Moro, ele foi levado para depor na Superintendência da Polícia Federal na Lapa, zona oeste de São Paulo. Moro quebrou o sigilo de comunicação do blogueiro para saber quem é uma de suas fontes. A assim chamada condução coercitiva, aqui o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. A Polícia Federal chegou no apartamento dele às 5 horas da manhã, acordou a mulher, a filha, que é doente,
e acordou o Eduardo e levou todos os documentos, celular, computador, levou tudo embora. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição que garante o sigilo da fonte. Aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Na última terça-feira, 10 de julho de 2018, eu, Eduardo Guimarães, fui à Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para receber devolução dos equipamentos de trabalho como jornalista que me foram confiscados ilegalmente pela Polícia Federal. Minha amiga, meu amigo, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite para se unir a todos os companheiros da comunidade do Blog da Cidadania que estão entrando neste projeto que nós estamos desenvolvendo de fortalecer o canal para que nós possamos enfrentar uma verdadeira guerra que vem pela frente no Brasil. E peço a você que, se considerar fazer uma doação ao Blog da Cidadania, por favor, utilize a chave Pix e o QR Code que está também aqui na tela. E vamos em frente, então, com a reportagem que eu preparei para você. Desde 2023, começou a vazar as reuniões que a Lindora Araújo e o Augusto Aras mantinham com o então presidente em 2022, Jair Bolsonaro, 2020, 2021, desde que Aras foi nomeado em setembro de 2019 para a Procuradoria-Geral da República e nomeou Lindora Araújo para o cargo de vice-procuradora-geral da República. E coube, inclusive, a Lindora, por ação de Aras, assinar coisas que ele não queria assinar, como o enterro do relatório final da CPI da Covid. E, na verdade, há informações também que as reuniões publicadas pelo jornal Globo, uma matéria que mostra que reuniões entre Aras e Bolsonaro antecediam arquivamentos de ações que eram contra Bolsonaro e que estavam no STF, arquivava na Procuradoria ou recomendava ao Supremo que não abrisse investigação. Muito bem. O Cid disse que o Aras marcava essas reuniões direto, como você viu, e no jornal O Globo, por exemplo, foi noticiado ao fim da gestão do Aras, em setembro de 2023, que ele deixou a PGR após uma gestão marcada por arquivamentos e críticas por alinhamento a Bolsonaro. Os senadores, inclusive logo em seguida, senadores da oposição ao Bolsonaro, foram ao STF para que ele fosse investigado por crime de prevaricação, mas o Dias Toffoli matou no peito. Ele era próximo ao Bolsonaro e é algo ainda que precisa ser explicado. Mas a PGR pediu ao STF, por ação da Lindora, o arquivamento daquela avalanche de denúncias da CPI, da Covid, inclusive falas consideradas criminosas do Bolsonaro, que enquanto as autoridades sanitárias faziam esforço para vacinar a população, ele me diz, em live, divulgada para milhares e milhares de pessoas, que vacina da Covid dava AIDS. Então essa foi uma das denúncias que a PGR arquivou e depois o Aras extinguiu tudo. O Toffoli extinguiu tudo. Aqui a Lindora Araújo
pede a Rosa Weber para arquivar a CPI da Covid, né? Tem aqui a assinatura da Lindora Araújo, e a Rosa Weber não permitiu, ela negou o pedido para arquivar tudo, mas o fato é que acabou prevalecendo o arquivamento. Os senadores, o ano passado, senadores agora governistas, senadores da CPI da Covid, foram à PGR, pediu desarquivamento do inquérito da CPI, e ele fez isso, o inquérito foi desarquivado e está sendo investigado na Procuradoria-Geral da República. E ao longo deste ano nós vamos ter informações sobre Lindora e Aras, não é? Eles vão ter que dar explicações à Justiça. Enquanto isso, a Michele Bolsonaro continua liderando a oposição ao governo Lula no lugar do marido, né? Atacando a Janja e convocando apoiadores para manifestação pela anistia e tal, só que a batata dela está assando. O líder do PT, o Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, prepara um dossiê contra Michele Bolsonaro e em defesa, inclusive, da mulher do presidente da República. E aí o Aras deu uma entrevista na semana passada em que ele jogou a culpa dos arquivamentos que a PGR praticava na Lindora, dizendo que ele delegou, né? Ele delegou para os outros, então não tem nenhum ato de ofício dele arquivando. Por que é que ele fez isso? Porque as medidas do Paulo Gonet são, em boa medida, medidas que o Augusto Aras não tomou. E ele, nessa entrevista ao Platô BR, ele diz isso, né? Critica a investigação que embasou a denúncia do Paulo Gonet e diz que seus encontros com o Bolsonaro serviam para falar de futebol, né? Altas horas da noite ele vai ao Palácio do Planalto, na véspera de decisões sobre inquéritos que interessavam a Bolsonaro na PGR, ele ia lá, na calada da noite, falar de futebol. Então tá. Seja como for, a Lindora agora vem a público, meio que, na verdade, ela não vem a público após ter sido citada pelo Aras. A Lindora silencia após o Aras e o Cid falarem sobre as reuniões frequentes dela com Bolsonaro, que foi delegação do Aras e o Cid denunciando. O ex-ajudante de ordens de Aras e ex-vice-procuradora-geral da República tinham encontros rotineiros com Bolsonaro, que era investigado pelo Supremo na época. A Lindora silenciou sobre as reuniões, não deu explicação nenhuma, e o fato é que ela vai ter que se manifestar, porque, na verdade, o Mauro Cid fez essa denúncia à Polícia Federal e a batata da Lindora também está assando. Então aqui nós estamos percorrendo um caminho em que um por um começa a responder. Agora temos também o Eduardo Bolsonaro na contingência de perder o passaporte e sofrer até prisão preventiva, e agora nós temos duas figuras lamentáveis da era Bolsonaro, que são os pilotos da Procuradoria-Geral da República, que prevaricou até não poder mais, e a Michele Bolsonaro, não é, que tem uma participação em tudo isso, que é muito maior do que é dito, mas que está começando a vir à tona. É só esperar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.